nós vamos conversar a respeito de como ter saúde mental, emocional, equilíbrio diante desse contexto de coronavírus, tá bom? Por quê? Porque eu tenho visto nos atendimentos que a gente tem tido demandas de ansiedade, de medo, de solidão, de culpa, e a gente precisa conversar mais sobre isso, né? Então a gente vai falar sobre um pouco sobre todas essas frentes, tá? Se você tiver perguntas, você aproveita para deixar aqui a sua dúvida. Ao final eu prometo responder todas, tá certo? Gente, só os recados básicos, né? Essa live ela fica gravada no meu canal do YouTube e você tem acesso a ela no destaque do meu Instagram em lives gravadas, tá bom? Eu tenho o que a gente chama de podcast. Então você pode ter acesso ao meu podcast pelo Deezer, pelo Spotify, por outras plataformas. É só você também procurar no destaque do meu Instagram por podcast, tá bom? E tem um link na minha bio que dá acesso a conteúdos exclusivos para relacionamento a dois através do Telegram. É exclusivo mesmo. Toda quinta-feira eu tô por lá com áudios que eu não e conteúdos que eu não posto no meu YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook e nas minhas demais redes sociais. Tá certo? Interessante que eu acabei de receber uma mensagem da minha sogra dizendo que existe diferença entre isolamento, né, entre quarentena e distanciamento social. Eu não sabia. Eu falava errado, né? Na verdade, o isolamento é aquela pessoa que já está com coronavírus, né? Quarentena é aquela pessoa que se distancia por esse período porque teve contato com alguém que está com o vírus. E distanciamento social, que é o meu caso, por exemplo, são pessoas que estão evitando o contato, né, com outras pessoas para se proteger e proteger a sociedade como um todo. Então, se você não sabia disso, guarde esse dado agora e aí passe a falar da maneira correta, certo? Vamos lá? Gente, assim, a gente pode primeiro falar sobre a questão da ansiedade nesse contexto de coronavírus, né? O que é ansiedade? Qual é o link do Telegram? No link da minha bio, você vai ter acesso a um link chamado de lista VIP, tá bom? Só entrar por lá. Eu também não sabia. Pois é, a gente tá aprendendo juntas aqui, tá? O que é ansiedade numa linguagem muito não técnica, né? Porque eu também não quero usar muita linguagem técnica aqui com vocês. Ansiedade numa linguagem muito não técnica é excesso de futuro, tá? É você estar aqui no momento presente, pensando no amanhã. Eu vou dar alguns exemplos de uma cliente que eu atendi hoje, tá bom? Muita gente não sabia, né? Legal a gente aprender. Então, eu vou dar um exemplo de uma cliente que ela é médica, e aí ela começou a conversar comigo que ela já estava preocupada com o cenário da saúde da nossa região, não posso falar muitas coisas, né, por uma questão de ética, e ela já estava preocupada com o que iria vir, né, e aí eu falei, bom, a gente tem aí uma distorção cognitiva, né, que é esse excesso de futuro. Então, ela tinha medo em questões pessoais mesmo, a respeito de porque ela está num momento muito sozinha, de como seria conduzir esse isolamento, esse distanciamento estando só, né? Então, já sofrendo de como poderia viver essa experiência posteriormente. Bom, essa experiência, ela pode, claro, né, como qualquer outra coisa na nossa vida, ela pode ser muito difícil, mas ela pode ser muito positiva, a depender da maneira como você conduz o isolamento, a quarentena, o distanciamento social, tá bom? A depender da maneira como você se planeja. O que eu tenho percebido muito das pessoas que elas estão passando por essa transição, tá? Elas e não estão criando uma rotina. Isso é muito importante, né? São pessoas que elas até pensam, caramba, eu tenho muitos cursos para fazer, eu tenho muitos livros para ler, eu tenho muitas séries para assistir, mas na hora de criar a rotina para fazer todas essas coisas, a rotina simplesmente não existe. Então, para você lidar, né, com essa ansiedade, esse medo do futuro, né, esse medo do será que eu vou dar conta disso? Porque a gente está aqui, na nossa cidade especialmente, né, nos primeiros dias de distanciamento social, ou isolamento ou quarentena, dependendo do contexto em que você tiver. E depois, como vai ser isso? Calma, né? A ideia, como isso e como qualquer outra coisa na nossa vida, é a gente se organizar logisticamente para poder criar um cenário favorável para o nosso emocional. A ideia, gente, é que se eu me organizar logisticamente para ter esse cenário emocional saudável, esse cenário emocional ele pode chegar mesmo que o contexto ele seja muito adverso, que é o que está acontecendo com a gente de alguma forma. Então, assim, se você
tem um curso de idiomas para fazer, ou sei lá, qualquer outro curso online, você precisa se programar, entende? Cria a sua rotina, vai ser segunda e quarta, vai ser de 7 às 8, como você tem uma rotina quando você sai de casa, entende? Mais do que criar uma rotina, crie um contexto propício para que isso aconteça. O contexto da minha live aqui, não sei se vocês perceberam, quem acompanha a minha live mudou, né? Eu faço para lá a minha gravação, né? O armário da minha sala é para cá. Eu só tô aproveitando esse espaço porque, como eu disse inicialmente, como eu tô atendendo online, a gente tenta tirar qualquer tipo de variável que tire a atenção do nosso cliente. Então, eu criei um contexto aqui de atendimento. Né? Não é a minha sala, não é a minha clínica, mas a gente cria um ambiente. Então você tem que criar a rotina e você tem que criar o contexto para poder fazer as coisas acontecerem nesse momento ali de transição. Seja para você, seja para o seu parceiro, seja para o relacionamento de vocês, seja para os filhos de vocês. Isso no relacionamento, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu levantei uma enquete. O resultado foi muito feliz, eu fiquei muito feliz com os resultados. Eu perguntei tanto você que está em contato com seu parceiro ou parceira, quanto você que não está em contato, como é que tem sido a relação? Tá muito boa? Tá muito difícil? E a maior parte das pessoas respondeu que tá muito boa, né? Mas aí eu perguntei, você tá separando o momento, né, para o relacionamento? Não estamos separando o momento. Tudo bem, nesse momento inicial a gente está em transição, mas isso é importante de alguma forma, né? E eu sei que a gente tem muitas demandas, né? A gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do relacionamento. Quem trabalha tem que trabalhar, mas assim, você tem que tirar um tempo para tudo isso. É uma questão de administração de tempo, gente. Administração de tempo, tá bom? Isso já melhora bastante a questão da ansiedade. A ansiedade é esse excesso de futuro. Então, quando você tem a sensação de que você está perdendo o controle das coisas, né, vem esse medo. E aí você olha para o futuro e você pode cometer uma distorção cognitiva chamada de catastrofização, que é você acreditar que o pior cenário ele vai acontecer, né? Existe a chance do pior cenário acontecer agora, hoje, não só amanhã, né? Mas a gente tem que fazer tudo o que é possível para o pior cenário se distanciar e a gente tem que acreditar. É o tal do exercício da fé, que a gente associa muito à religião. Eu sempre falo isso aqui para as pessoas que estão me assistindo. É você acreditar nas coisas que você não consegue enxergar, entende? Então você precisa, obviamente, criar um cenário favorável para que as coisas deem certo e você precisa acreditar que isso vai dar certo, tá bom? Vânia, isso é ser positivo, não porque é cognitivo comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, nem é adepta da positividade, né? Muito pelo contrário, pessoas positivas, elas nos assustam de alguma forma porque elas não se preparam para os piores cenários. São aquelas pessoas que pensam que sempre vai dar certo, que sempre vai ser um sucesso, que tudo vai ocorrer da melhor maneira possível e não vai dar sempre certo. Não vai. A gente tá vendo o coronavírus aí. É um exemplo disso. Não tá dando certo, né? Ou então está dando certo e a gente não sabe. Enfim, um cenário adverso está acontecendo. E a gente precisa, mesmo nessa adversidade, criar estratégias para poder sobreviver e acreditar nisso, tá bom? Então, esse é um segredinho aí pra gente melhorar a questão da ansiedade. Questione mais aquilo que você pensa. Tá, de verdade, você não é uma pessoa péssima, você não vai ser uma pessoa ruim se você começar a se poupar de algumas notícias, porque eu acho que nós já entendemos o mais importante. A gente já entendeu, né, que a gente precisa lavar as mãos, que a gente pode utilizar álcool em gel, que a gente precisa fazer uma higienização adequada quando precisa sair de casa. Enfim, nós já entendemos o mais importante. Se você começar a perceber que você está vendo notícias que falam as mesmas coisas que você já sabe, e o único propósito dessas notícias está sendo te assustar, te deixar desesperado emocionalmente, então essa notícia perdeu o propósito, ela não tá mais te educando, ela só está te desgastando emocionalmente, ela perdeu o propósito. Você entende? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem que ter uma motivação, tudo tem que ter uma explicação. Se essa motivação for uma motivação ruim, você não precisa daquilo pra você. Deu pra entender? Então é assim que a gente opera a ansiedade. Medo, gente, qual é o propósito do medo, né? O medo é uma das 5 emoções, tá? A gente tem alegria, tristeza, raiva, medo e nojo, certo? E o medo, ele tem um objetivo, né? Não é assim, eu vou sentir medo do nada. Não. O medo, ele tem como objetivo te preparar para os piores cenários, tá bom? Então você sente medo para quê? Para que você abra os seus olhos para determinada situação. Ok, ele é muito importante. Então, como eu me preparo para os piores cenários? Bom, para evitar essa situação, né, eu tenho que lavar as mãos, eu tenho que passar álcool em gel, eu tenho que ter um distanciamento na hora de ter contato com as pessoas. Então, ok, já entendi o que eu preciso fazer, o medo é importante para me colocar nesse processo ativo, tá certo? Mas, quando o medo começa a perder o propósito, quando eu não só
começo a olhar para os piores cenários e me preparo para ele, mas quando eu começo a viver como se os piores cenários fossem acontecer, aí já é futuro, já é uma mistura de medo com ansiedade. Então já não basta o excesso de futuro, a gente tem um excesso de futuro catastrófico por conta desse medo, de novo a gente vai ter que racionalizar o nosso emocional, a gente tem que questionar aquilo que a gente pensa. Você entende? Vamos questionar aquilo que a gente pensa. Certo? Então, se você não racionaliza o que você pensa, as suas emoções certamente não serão emoções boas. É muito simples. Ai, meu Deus, a mãe de celular já tá se desconectando daqui. Quem assiste minha live sabe, né? Pra ser live minha, eu tenho que deixar cair o celular. Não vai cair dessa vez. Eu prometo pra vocês. Certo? Então, racionalize aquilo que você pensa. Questione aquilo que você pensa. Não é porque você pensa que necessariamente está correto e certo, tá bom? Vamos falar agora a respeito falamos já de ansiedade, falamos de medo, vamos falar de solidão. Muito importante falar de solidão e falar de culpa. Eu vou antes só ler os comentários de vocês, porque tem muita coisa interessante por aqui. Vamos lá. Eu também não sabia. Legal, então a gente já sabe, isolamento, quarentena e distanciamento social tem diferença. Se você não sabe qual é a diferença, assista a live gravada que fica no YouTube, tá bom? Fale, Psivânia, saúde mental em foco, eu uso o termo infodemia. Podemos trocar uma ideia depois. Verdade, Rodolfo, boa. Oi, amiga linda. Oi, amiga, tudo bem? Cria um cenário favorável para o seu emocional. Perfeito, Natasha. Disse tudo. É exatamente isso. A gente cria um cenário. Gente, só para vocês terem noção, quando a gente estuda trauma na psicologia, né? Eu lembro muito bem do meu professor falar algo interessante. Ele falava assim, não permita que nada se transforme em um trauma na sua vida. E aí a gente ficava meio assim, como assim permitir, professor? Ele falava, é exatamente isso. Por que as pessoas passam pelas mesmas situações, mas elas sentem de maneira diferente? Porque umas permitem por inteligência emocional, não é assim, algo consciente, e outras não. Então a gente permite trauma, a gente permite ansiedade disfuncional, tá? Porque a ansiedade por si só ela é maravilhosa. A gente permite um medo desproporcional. Tudo vai depender do quanto eu questiono aquilo que eu penso, tá bom? Disse tudo, boa noite, boa noite. Tem saído muita fake news. Tem que checar tudo. É verdade, Pascoal. Infelizmente, tá? Só orgulho da minha amiga. Oi, amiga, tudo bem? Para de assistir jornal e ver algumas coisas no WhatsApp. Melhor coisa. Bom, se isso é bom, se isso é terapêutico pra você, faça isso. Entende? Se você sabe que você tem as informações necessárias para poder sobreviver a todo esse contexto, então, se você começou a perceber que jornal e notícias das redes sociais, elas começaram a perder um pouco de propósito, que é assim, ampliar o teu conhecimento e elas só estão te desgastando emocionalmente, então elas perderam o propósito, não faz o menor sentido, tá bom? E você não é uma pessoa péssima se você fizer isso. Isso é muito importante, né? Vânia, as pessoas ficam sedentas por notícia ruim, esperando notícia de mais casos, elas não percebem que isso alimenta ansiedade e pânico. É verdade, Thaís, você tem toda a razão. Gente, existem pessoas que e realmente, e não é uma coisa consciente ou uma maldade, né? Às vezes é um transtorno. Elas precisam de informações ruins para poder se alimentar daquilo, tá bom? Um dia a gente conversa sobre isso. Existem transtornos que levam as pessoas a terem esse tipo de atitude. Entende? Não é que elas são necessariamente pessoas que elas gostam de criar esse cenário. É porque isso alimenta o emocional delas de alguma forma, porque o emocional está disfuncional. Eu não sei se ficou muito técnico, espero que não tenha ficado. Ontem tive um grande desgaste emocional por conta da justiça na TV e tive uma crise de choro. Valéria, isso aí deve ter acontecido porque assim, vamos lá, quando você começa a receber muitas informações e aí você começa a sentir medo, e você começa a sentir ansiedade, e você começa a sentir insegurança, e você começa a sentir tristeza, porque esse cenário coronavírus é um cenário que traz várias emoções e sentimentos ao mesmo tempo, percebe? A gente tem tristeza, né, pelas pessoas que estão sofrendo, a gente tem raiva, né, de como tudo isso começou, a gente tem medo de ser alcançado por tudo isso, então são 3 grandes emoções ao mesmo tempo, você entende? E aí quando você começa a deixar isso tomar conta de você e não racionaliza aquilo que você pensa, e aí vem fake news de um lado e, enfim, informações disfuncionais de outro, você começa a perder o controle daquilo que você pensa e você pode estimular o que a gente chama de sistema nervoso simpático. Sistema nervoso simpático gera uma série de sensações com vocês,
né, em vocês, que é batimento cardíaco acelerado, respiração ofegante, um tremor no corpo, um suor nas mãos, e as pessoas começam a passar mal, porque pensamento gera emoção, e emoção gera comportamento, entende? Obrigada por falar de solidão, eu moro sozinha, vamos falar sobre solidão ainda agora. Não tô sabendo lidar muito bem com o isolamento da minha avó. Ela tá sem netas e bisnetas por perto, era acostumada com a nossa presença e tô percebendo ela triste. Eu já senti a mesma coisa. Bom, gente, nessa hora, a gente tem que dar as motivações, a gente tem que explicar o porquê. É uma fase, são momentos, entende? Não é assim, vamos ficar assim pra sempre, entende isso? Isso é uma estratégia da programação neurolinguística que a gente diz, né? Olha de fora, olha numa outra perspectiva. Se você olhar isso como se você estivesse fazendo um compromisso com a eternidade, eu vou ficar pra sempre isolado, eu vou ficar pra sempre em quarentena, eu vou ficar pra sempre em distanciamento social. É óbvio que você vai sofrer, porque a gente não tá fazendo um compromisso com a eternidade, entende? A gente tá fazendo a gente tá tomando uma precaução momentânea e eu tenho certeza que a gente vai colher os frutos disso. Os frutos disso são muito positivos, entende? Então, assim, tudo vai depender do local para onde eu vou escolher olhar. Ou eu olho para a solidão, né? Ou eu olho para o medo, ou eu olho para a culpa. Vocês vão entender depois por que a culpa existe. Ou eu olho para minha dificuldade em viver todas essas transições, ou eu olho do ganho que a gente vai ter se a gente fizer pagar esse preço hoje, tá bom? Sabe o que acontece muito? E isso eu tenho visto com todos os meus clientes, é que existe não só essa grande mudança. O coronavírus foi uma mudança, mas no meio dessa mudança existem outras milhares de mudanças. Então imagina que eu tenho uma pessoa que está passando por uma crise financeira e ela precisa ficar sem trabalhar num contexto desse. Né? Como é que ela vai sobreviver financeiramente? Eu tenho uma outra pessoa que ela vai ter que fazer uma cirurgia de emergência. Nesse contexto, é tenebroso. Eu tenho uma outra pessoa que ela tem que sair da casa, porque ela tem um prazo para ela poder ir para outra casa. E como é que ela vai nesse contexto? Você entende que existem várias mudanças dentro dessa grande mudança? Se eu não tiver equilíbrio emocional para lidar com isso, eu vou sofrer. Dentro dessa grande mudança, tem os meus dilemas emocionais. Pausado devido à baixa conexão, estamos de volta. Então, dentro dessa grande mudança, tem os meus dilemas emocionais. Imagina que eu tenho dificuldade de lidar com essas emoções, tristeza, raiva, medo, nojo, solidão, né? E aí, de repente, esse contexto me obriga a lidar com tudo isso, só que eu não administrei isso muito bem a vida inteira, tá bom? Obrigada, Vânia, estávamos precisando disso, obrigada mesmo. Hoje saí para levar meus pais para receber a vacina e depois percebi o quanto estou assustada. O carro morreu várias vezes porque o medo me paralisou. Luane, tá questionando mais seus pensamentos. Perfeita explicação, muito obrigada, excelente sua explicação. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu tenho escutado muito também, tá? Assim, eu abri uma enquete na minha rede social pessoal, né? Que eu falava assim, a título de curiosidade, né? Quantas pessoas vocês conhecem que deveriam estar em distanciamento social, né? E não estão fazendo isso da maneira correta. Foi mais de 90% das pessoas disseram que sim, conhece alguém que não está obedecendo as regras que devem ser obedecidas, tá bom? Não está obedecendo as regras que devem ser obedecidas. Acho que travou para vocês. Vocês já conseguem me escutar de volta? Me deem um ok se vocês já conseguem me ouvir, tá bom? Está? Está travando, está travando, está travando. Gente, já não está travando? Me dá um ok se não está mais travando, por favor, para eu poder saber. Para mim também está travado, tá? Eu preciso só de um ok para saber que não está travando para poder dar continuidade, senão eu paro o conteúdo aqui também. Meu Deus do céu, tá todo mundo travado aqui. Parou tudo aqui, equilíbrio emocional. O meu vídeo está pausado também. Ai, meu Deus do céu. Eu vou dar um tempo aqui para vocês. Essa internet não ajuda. Eu vou dar um tempo aqui para vocês, tá bom? Se vocês conseguem me ouvir bem, se vocês conseguem já acompanhar. Parou, doutora. Então eu vou encerrar e entrar de novo, pode ser? Parou. Vou encerrar e entrar novamente. Você que está me assistindo por aqui, pelo YouTube, saiba que a live travou. Eu tive que encerrar para a gente poder voltar novamente,
tá? E vamos ver se essa internet agora ajuda, né? Esse tempo é o tempo que as pessoas entram na sala pra gente poder falar agora sobre o que resta, que é justamente solidão e a sensação de culpa, porque as pessoas não entendem um pouco dessa solidão e sensação de culpa. Estão me ouvindo agora? Não está mais travando? Eu espero que sim. Dá só um ok aqui se vocês conseguem me ouvir bem, se não tá travando aqui o vídeo. Gente, a gente vai fazer assim. Eu vou dar um tempo, se estiver travando, eu vou dar um tempo pra ver se a gente volta ao normal. Se não, eu vou encerrar a live e voltar, tá bom? É assim mesmo, quem sabe faz ao vivo, a gente tem que ir se virando, tá certo? Eu só preciso de um ok, estou te ouvindo, Vânia, pra eu poder ficar tranquila. Perfeito, obrigada, Ivana, vamos lá. Vamos lá, banda, obrigada, vamos continuar. Então, gente, só voltando para o que eu estava falando anteriormente, né? Muitas pessoas não estão respeitando as regras de distanciamento social, sabe? E assim, aí eu tô tendo. Hoje, a minha última cliente, ela falou exatamente isso. Eu tô extremamente irritada, porque a gente. As pessoas leem notícias, elas veem informação e elas não respeitam. E assim, gente, calma. Eu sei que isso é frustrante de alguma forma, porque existem algumas pessoas que elas são mais simbólicas, sinestésicas, né? Elas precisam sentir, elas precisam enxergar as coisas para poder acreditar nas coisas, né? O conhecimento ele é libertador mesmo, porque assim, quando a gente tem conhecimento, eu não preciso ver as coisas acontecerem. Eu olhando os dados e eu sabendo o que vai acontecer se eu não tiver esse tipo de comportamento, eu já tomo as mudanças necessárias. Algumas pessoas não são assim. Algumas pessoas só vão tomar as mudanças necessárias se elas enxergarem, né, enfim, as consequências negativas. Então, o que você precisa fazer diante de pessoas que elas não respeitam as regras de distanciamento social? O seu papel, o meu papel, o nosso papel é educar as pessoas. É igual psicoterapia, entende? É assim, é algo muito bom, é transformador. Mas se você não quiser fazer, tudo bem, é um direito seu. Você entende? Eu vou sempre no que eu puder, te educar a fazer, porque eu sei da transformação e do impacto positivo. É igual todas essas questões. O nosso papel é educar, é orientar, é dar sentido. Se as pessoas não executarem, né, que é bem possível que não executem, eu preciso o quê? Ter a convicção de que eu dei o melhor que eu ensinei, mas eu preciso ter controle emocional, porque isso é irritante, é desgastante de alguma forma, tá certo? Vamos passar para o próximo tópico? A sensação de solidão, né? Estão me ouvindo bem? Se estiverem me escutando bem, deem mais um ok aqui para poder ficar tranquilas que eu posso falar sobre solidão e culpa. Meu irmão deveria ver essa live, tá bom? Gente, solidão, o que acontece? Hoje eu também atendi um caso desse, né? Pessoas que moram sozinhas, não é verdade? Então imagina, se você já mora sozinha, e aí o que você faz? Você sai, você trabalha, você tem os seus encontros com seus amigos, você tem as suas solitudes, você tem a sua atividade física, você tem o seu lazer, enfim, você tem uma rotina fora da sua casa. Ok, gente, muito obrigada. Você tem uma rotina fora da sua casa. Veja bem, não é porque você vai ficar com muita frequência no mesmo contexto. Oi, Dani, ouvindo assim, só o vídeo que tá congelado. Não é porque você vai continuar no mesmo contexto, ou seja, na sua casa, que você não vai poder criar uma rotina para você. Deu para entender? Então, o que você precisa fazer nesse momento que é provisório? Lembre-se, você não tá fazendo um compromisso com a eternidade. Não vai ser assim para sempre. Vai ser só a gente melhorar. Até a gente melhorar. Você precisa criar uma rotina, senão você para e pensa, não tenho mais nada para fazer, não tenho com quem conversar, eu não tô me sentindo eu tô me sentindo sozinho, eu não tenho com quem compartilhar uma refeição sequer, eu não posso pedir um delivery, porque o prato que eu quero é um prato para duas pessoas, e aí, olha aí para onde você vai, olha os dilemas que você vai enfrentando. Então assim, calma, se o prato que você pede é para duas pessoas e você não tem com quem compartilhar, você compra para você divide uma parte, come numa próxima oportunidade, entende? Se você não tem ninguém para assistir o filme, você prepara a pipoca e assiste o filme com você mesma. Se você tá com muita saudade da sua família, por exemplo, ontem eu tava com muita saudade da minha família, né? Então a gente fez um encontro ali, uma videoconferência, né, com os meus pais, com as minhas irmãs, porque a gente não pode, mesmo morando na mesma cidade, a gente não pode estar juntos. Entende, gente? Então, assim, você precisa criar estratégias para saber lidar com essa solidão. Isolamento social não significa abandono. Guarda isso para você. Distanciamento social
né? E quarentena, seja lá o que for, não significa abandono, não confundam as coisas. Abandono, rejeição, é uma coisa completamente diferente de um contexto onde a gente tem necessidade de gerar esse afastamento, tá bom? Então, assim, não vamos confundir as coisas. Voltamos para a questão do racionaliza aquilo que você pensa, questiona o que você pensa, racionaliza o teu emocional. E por último, se você tiver perguntas, dúvidas, você deixa por aqui, porque depois desse último, que eu vou falar da sensação de culpa, né, nós vamos falar um pouco das técnicas de controle de pensamento, que vão ajudar muito, 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 muito vocês nesse momento, tá bom? No momento de solidão é propício que fiquemos pensando, repensando atitudes que tomamos racionalmente? Não entendi, Natália. É necessário aprender a ser feliz consigo mesmo, criar esse momento, com certeza, Ana. Como controlar a ansiedade em tempos de quarentena? Ricardo, a gente falou isso logo no início dessa live, ela vai ficar gravada no YouTube, você pode dar uma olhadinha depois. No momento de solidão, é propício que ficamos repensando atitudes que tomamos racionalmente? Não tô entendendo essa pergunta, Nath. É a Nath, querida. Me faz ela de novo, que aí eu vou ver se eu consigo te ajudar, de alguma forma. Sensação de culpa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, vamos lá. A gente tem que tomar cuidado até com a forma como a gente fala, né? As pessoas falam assim, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Se possível, fique em casa. Gente, assim, é que tem gente que não pode estar em casa, né? Meu marido, por exemplo, ele vai trabalhar em esquema de revezamento. Se ele pudesse, ele ficaria em casa. Mas ele não tem condições profissionais mesmo de fazer isso. Então, existe aí, no caso de algumas pessoas, que elas não têm condições logísticas de ficar em casa, de gerar uma sensação até de culpa, né? Caramba, eu não estou contribuindo com isso. Não, calma. Quem não está contribuindo, né? Se é que a gente pode ter esse julgamento, que eu nem gosto, mas assim, é aquela pessoa que ela tem plenas condições de fazer o que é correto, e ela escolhe fazer aquilo que não é correto. Agora, se você não tem condições logísticas de fazer esse distanciamento social, parcial, total, seja lá o que for, né, entenda que não é por uma escolha sua, é por uma questão circunstancial. Claro, se você puder fazer uma intervenção no ambiente que você trabalha, né, para negociar isso, porque isso é socialmente importante, faça isso. Mas se não, sem culpa. Quando é que a culpa é válida? Se é que ela é válida de alguma forma, a culpa, ela é válida, ela faz um pouco de sentido quando eu tenho plenas condições de fazer o que é correto e eu escolho fazer aquilo que é incorreto, tá? Perfeito. Eu assisti muitas pessoas me julgando, pois estava cumprindo a agenda com meus clientes, né? Então, assim, Nath, e qualquer outra pessoa, né? Se você tem condições logísticas de mudar o cenário, mude o cenário, tá bom? Certo? Muito bom. Bom, gente, vamos para as técnicas de controle de pensamento, porque assim, tudo, gente, assim, a abordagem que eu trabalho, que é cognitivo comportamental, né, quem trabalha comigo, quem assiste minha live, quem é meu aluno do Casales, quem é meu cliente da clínica, né, vamos lá, sempre escuta isso. Na minha clínica tem um quadrinho escrito pensar, sentir e agir, porque essa é a máxima da minha abordagem, que é a linha de atendimento que eu trabalho, né, que é assim, pensamento gera emoção e emoção gera comportamento. Então, se eu quiser controlar meu comportamento, eu preciso controlar, sobretudo, o que eu penso a respeito da situação. Porque o comportamento começa no pensar. E tudo isso que eu falei pra vocês, não sei se vocês perceberam, estão relacionados ao que a gente pensa. Ansiedade, excesso de futuro, meu Deus, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir, isso é muito pra mim, né? Medo, o pior cenário vai acontecer. Eu já estou profetizando o pior cenário, né? Solidão, você tá logisticamente num cenário onde você tem que ter afastamento social, você não está passando por uma rejeição, né? Mas você se sente rejeitado, você começa a criar teorias. Eu não tenho com quem ficar, eu me sinto sempre sozinho. Será que não sou uma pessoa interessante? Porque se eu fosse interessante, eu estaria acompanhado de alguém. Teorias, olha pensamento, culpa, mesma situação, né? Meu Deus, eu me sinto péssimo por não poder entregar mais, né? Me afastar mais como eu gostaria, enfim. Então, vocês estão vendo que tudo começa na maneira como a gente pensa? Então, a primeira técnica é questione aquilo que você pensa, por favor. Questione aquilo que você pensa. Não é porque você pensa que está certo, né? Racionaliza mais o seu emocional. E quando você questionar o seu emocional e você perceber que não faz sentido, a segunda técnica é muito simples. Bloqueie aquilo que você pensa. Não faz sentido, não tem por que você ficar pensando sobre aquilo. Então, obrigada medo, obrigada tristeza, obrigada solidão por lembrar que você existe.
pode passar, eu não vou olhar para você. Qual a melhor forma de bloquear o meu pensamento, Vânia? Ocupando a sua mente com outra variável, porque a gente não consegue pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, quando você estiver pensando em algo que lhe faz muito mal, você ocupa a sua mente, vai ler um livro, gente, vai fazer coisa edificante, gente. Vai ler um livro, vai assistir uma série, vai assistir um vídeo, vai fazer um curso online. Esse é um momento pra gente também se educar de alguma forma. Então, bloqueie o seu pensamento. E terceiro, eleva essa frequência vibracional, tá? A sua frequência vibracional. O que é elevar a frequência vibracional? É entender que todas as nossas emoções têm frequências, isso é física quântica, não é uma opinião pessoal. A alegria tem uma frequência alta, tristeza, medo, raiva tem frequências baixas. Como eu elevo minha frequência vibracional, ou eu faço uma coisa que me dá muito prazer, eu tomo um chá, eu leio um livro, eu desenho, eu danço, eu escrevo, ou eu penso em algo que me dá muito prazer. Não sei, daqui a pouco eu vou encontrar as pessoas que eu amo, vou poder dar um abraço, enfim, eu vou fazer coisas que são relevantes e importantes para mim de alguma forma. Sigam esses passos, tá? Outra coisa, tenham atividades hipnóticas. O que são atividades hipnóticas? É igual a hipnose, tá? Não é só hipnose. A hipnose é uma das atividades hipnóticas que a gente diz, né? E atividade hipnótica é tudo aquilo que envolve concentração e relaxamento, tá bom? Por quê? Porque quando você faz uma atividade hipnótica, você libera todos os neurotransmissores. Dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina, que só geram bem-estar para você. Exemplos de atividades hipnóticas. A hipnose, né, é uma delas, tá? Mas oração, reza, conexão com a natureza, meditação, tudo isso envolve o quê? Concentração e relaxamento. Concentração e relaxamento. Então, você tem que descobrir a sua. O que te conecta a isso, né? É uma canção? É você olhar para o céu e você refletir e você relaxar? Entende? Você precisa ter essas atividades hipnóticas, tá certo? Então, além das técnicas de controle de pensamento, questionou, bloqueou, elevou frequência vibracional, atividades hipnóticas para você, tá certo? E logo no início que eu falei, duas coisas super importantes. Criem uma rotina. Criem uma rotina. Entende? Então, eu vou fazer um curso segundas e quartas, esse horário. Eu vou fazer atividade física 3 vezes na semana, esse horário. Né? Eu vou trabalhar em casa, eu crio um contexto para trabalhar em casa, nem precisa de muito. Por que o meu cenário mudou? Porque eu tô para aproveitar o contexto do meu atendimento. Né? Como eu atendo online, o que eu fiz? A gente coloca um espaço em branco para não dispersar a atenção do cliente. É intencional mesmo, tá? A gente chama isso de setting. Enfim. Então, aqui, pronto, esse é um contexto. Não precisei. Se você puder arrumar todo, que isso te motiva mais, ótimo, faça isso. Mas se não, assim, sem dificultar muito. É uma mesa, é o teu computador, são os teus livros. Cria o cenário, entende? E cria a rotina. Isso tudo, gente, vai te ajudar muito. Agora, claro, você tem que ter consistência naquilo que você faz, né? Você tem que ter regularidade, você tem que ter consistência. Eu adoro essa palavra, né? Você tem que fazer apesar de. Eu acho que esse é uma das grandes forças de caráter que a gente diz. Todo mundo deveria ter consistência, que é aquela coisa do eu vou fazer mesmo desmotivado, mesmo desanimado, mesmo triste, mesmo mal, porque as pessoas têm a falsa ideia de que é a motivação que me traz para ação, e não é, né? Também. Mas assim, quando você faz e você cria os hábitos angulares, que eu falei na live passada, né, que fala muito sobre mudança, e você tem essa consistência, as coisas começam a acontecer. Certo? Deixa eu ler aqui as perguntas de vocês, já estão terminando. Se tiver pergunta, você aproveita para deixar agora. Eu trabalho com atendimento em um laboratório, infelizmente não posso ficar 24 horas em casa. Maravilhosa, bloqueio muito pensamento falando em voz alta. Excelente, obrigada por nos orientar, Vânia, muito bom. Cleide, eu comecei a fazer isso, eu questiono meus pensamentos, importantíssimo para a vida inteira, tem me ajudado bastante também, procuro mudar o foco. Vânia, você usando seu grande conhecimento para ajudar o próximo. Beijo, Ana, meditação seria uma? Claro que sim, Júlia, meditação, oração, reza, conexão com a natureza, tudo isso é atividade hipnótica, tá? Concentrou e gerou bem-estar, relaxamento, na verdade relaxamento e concentração que a gente diz, tá bom?
concentrou e relaxou, já é uma atividade hipnótica, tá certo? Não precisa ser só a meditação. Quem é da meditação vai para a meditação, quem é do ASMR vai para o ASMR, quem é da oração vai para a oração, quem é da reza vai para a reza, quem é da natureza vai para a conexão com a natureza. Não existe um padrão, tá? Cada pessoa tem a sua subjetividade e as coisas funcionam de maneira diferente para cada pessoa. Respeite a sua subjetividade. Ficou faltando falar sobre alguma coisa? Casais, uma coisa super importante. Mães, nossa, eu atendi muitas mamães com culpa, né? Vânia, meu Deus, eu tenho que colocar na televisão, eu tenho que dar uma comida que às vezes nem é tão saudável, porque eu já não sei como tirar o foco de atenção do meu filho, porque ele quer descer para tomar banho de piscina. Então eu me sinto uma péssima mãe por estar dando um alimento não saudável. Calma, relaxa. Deixa eu te falar uma coisa. O alimento não saudável ou a televisão que você vai colocar agora, entende? Isso e provisoriamente não vai influenciar o caráter do teu filho pro resto da vida. Gente, existe uma diferença enorme entre regra e exceção, entende? Se isso for exceção, tudo bem. Tá sendo exceção para várias mães, para vários filhos. Não pode ser regra, tá bom? Não pode ser assim sempre. Eu tô num contexto propício para dar a melhor atividade para o meu filho e eu escolho dar a pior atividade. Não, isso é exceção. As crianças precisam de ócio também. Com certeza, Thaís. Thaís, muito boa essa frase. As crianças precisam de ócio como a gente precisa de ócio, tá bom? Casais, eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz com as estimativas da enquete, né? Ou seja, a maior parte de vocês está indo muito bem, apesar de estarem muito tempo juntos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Alguns casais estão conflitando mais um pouquinho. Normal, tá bom? A briga faz parte da comunhão. No geral, a gente não faz tudo junto. Então, você tá tomando café da manhã. Quem tá realmente em distanciamento social, por muito tempo, tá conflitando mais, porque você tá tomando café da manhã, almoçando, jantando, indo ao banheiro, assistindo filme, tudo junto. Eu sei que a briga faz parte da comunhão, então muita conexão acaba gerando o que? Conflito. Então, desconecta. Não fica muito conectado, porque assim, você não tem que ficar o tempo todo ali com teu parceiro ou tua parceira. Você não tem que ficar o tempo todo com seu filho. Não tem. De verdade, você tem que ter um momento pro filho, tem que ter um momento pro parceiro, você tem que ter um momento pra você, tem que ter um momento pros seus estudos, pro seu trabalho. Você tem que saber distribuir bem o seu tempo, tá? Nem que seja 15 minutinhos, 10 minutinhos com todas essas áreas da sua vida, já tá valendo, tá bom? Vamos lá. Não precisa de milhares de atividades. Também não precisa. Muito boa. Obrigada, Melinda. Como admiro. Obrigada, Cleide. Sobre ansiedade, pode falar. Já falei, Sheila, no início dessa live. Você pode assistir a gravação que vai ficar no meu destaque, tá bom? Muita saúde, luz, minha psico preferida. Beijo, Ana. Eu me separei há pouco tempo. Imagina, Fábio, viver toda essa transição agora. O que eu falei ainda agora pra vocês, né? No meio do corona, que é uma grande transição, existe outras transições. Tem gente se separando, tem gente que agora entrou no relacionamento e tem que ficar distante, tem gente que tá passando por uma crise financeira e tem que parar. Olha que loucura, gente. Então, assim, a gente tem que ter muito todas essas técnicas, mas eu quero dizer pra vocês que existe uma coisa chamada de lei da semeadura. A gente colhe aquilo que a gente planta. E quando a gente plantar coisas bacanas, que é pagar um preço agora, que é duro para todos nós, gente. Até para mim, que sou psicóloga, que tenho entendimento sobre equilíbrio emocional, eu passo por essa transição, né? Eu atendo aqui em casa, mas eu tinha uma rotina. Imagina, eu ia pra minha clínica, eu sentava na minha cadeira, eu tomava o meu café, e isso, de repente, tudo muda. Aqui do lado é a minha cozinha, tem que tomar um café, e aqui é a minha mesa, e tá faltando o quadro que fica atrás de mim, entende? A gente tem que se ressignificar o tempo todo. O tempo todo. Ou eu olho pra isso e falo assim, meu Deus, cadê o meu espaço? Onde eu fico? O que eu faço? Ou eu vejo as coisas boas disso. Então hoje eu fiquei super feliz porque entre minha cliente das 5 e das 6 eu tive 10 minutos pra poder comer uma tapioca e tomar um café. Isso eu não consigo fazer na clínica. Se eu não conseguir enxergar as coisas boas da transição, meu Deus, entre meu cliente das 8 e das 9 eu tive 10 minutos, eu pude deitar no sofá. Eu não consigo deitar no sofá quando eu tô na clínica. Ou eu ressignifico, ou eu vejo as coisas bacanas disso, ou eu vou sofrer. Porque na clínica, logisticamente é mais favorável. Na clínica é mais fácil por causa disso. Então, ou eu enxergo numa perspectiva funcional, ou eu vou para disfuncional. A gente precisa se ressignificar. Certo? Obrigada por tudo, Doc. Beijos, Paula. Sheila, obrigada. Precisamos de oração, penitência, exame de consciência sempre. Flávia, a melhor psicóloga do mundo. Obrigada, Thiago. Nossa, essa palavra de semeadora foi maravilhosa. Ótimo, Edna. Nath, beijo. Wilma,
Obrigada a todos, muito tua fã, Thaís, Clau, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Assim, sério, marquem as pessoas que vocês sabem que estão precisando, as pessoas estão precisando disso, né? O cenário da clínica mudou completamente, né? Então, os meus atendimentos desde sexta-feira têm sido basicamente isso, sexta, sábado, hoje, foi basicamente isso. É a transição que o corona traz pra gente, né? É a transição que o isolamento e distanciamento social traz pra gente. Deixa eu falar uma coisa, a gente tem algo chamado de plasticidade cerebral. Guarda isso pro resto da sua vida, tá bom? Nós temos algo chamado de plasticidade cerebral, que é a capacidade absurda que o nosso cérebro tem de nos ressignificar, de fazer com que a gente mude, tá bom? Então, com a plasticidade cerebral, a gente vai conseguir mudar tudo isso. A gente vai conseguir se adaptar e as coisas vão se organizar porque a gente está mudando para que as coisas melhorem. E elas vão melhorar. É só uma questão de ciclo, gente. A vida funciona através de ciclos. A gente chama isso de Gestalt, né? Para quem é da abordagem da Gestalt. Talvez esse seja uma abordagem que a gente precise parar e se ressignificar mais, olhar mais para dentro, estar mais com as pessoas que estão com a gente de fato e valorizar pequenas coisas. Eu acho que todo mundo está chegando a essa conclusão e eu acho que é legal a gente olhar nessa perspectiva. Obrigada por tudo, de nada, Valéria. Como controlar o psicológico nesses dias? Sheila, essa live vai ficar gravada, foi o que eu falei a live inteira. Deus te abençoe, amém. Meu marido não é atencioso. Souza, vê todas as minhas lives. Deus abençoe essa vida, muita luz pra você. Perdi, parabéns, linda. Gente, essa live fica gravada no meu Instagram e 24 horas aqui no Instagram. Na verdade, ela fica gravada no YouTube. Você vai em destaque no meu Instagram, em live gravada, e você tem acesso a tudo, tá bom? Mas daqui a pouco ela tá disponível para vocês verem desde o início. Foi um prazer estar com vocês. Compartilhem, tem gente precisando disso, de verdade. Beijos, boa noite, um grande abraço para vocês. E para você que nos assiste aqui, foi um prazer estar com vocês. Grande abraço, boa noite.